Gênesis capítulo 2 e os versículos 19 ao 20, começando no 19, diz assim: Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes em todo o gado e às árvores do céu e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava a ajudadora idônea. E oremos. Amado Pai, nosso Deus querido, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor possa agora abençoá-la ricamente, que o Seu Espírito possa empoderá-la, vivificá-la às nossas mentes, nossos corações, que o Senhor possa também me dar poder, que eu possa falar com clareza, contundência, e através do poder do Teu Espírito. Nos dê ouvidos para ouvir também, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E vamos então nos sentar esta noite. Nós estamos de volta então no nosso estudo da nossa série sobre o Espírito Santo. E especificamente nós começamos um subtema na semana passada, que foi as restaurações do Espírito Santo. E nós vimos primeiramente a restauração da criação. E nós vamos ver algumas coisas pelo qual o Espírito Santo é pessoalmente e especificamente responsável por restaurar. E ele restaura a criação, ele restaura o homem também. E hoje vamos ver mais um aspecto, mais um âmbito desta restauração. E especificamente nós vamos ver a restauração do conhecimento. A restauração do conhecimento. Olhe comigo no versículo 19 e nós vamos ver como é que Deus restaurou o conhecimento de Adão, a inteligência, o conhecimento, o raciocínio de Adão. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo. Então, veja bem, Deus lhe formou da terra todo o animal do campo e todas as aves dos céus. Então, todo animal do campo, toda a ave do céu, e os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou, toda alma vivente, isso foi o seu nome. Então, Deus trouxe tudo aquilo que ele havia criado, que andava na terra e que voava. Aqui não era especificamente, tão somente, nós lemos aqui o animal do campo, mas não quer dizer que era cavalo, vaca, boi, ovelha, não. Todo animal do campo aqui está dizendo, todo animal da terra. Ah, então aqui ia também répteis, provavelmente insetos. Você pode argumentar que inseto voa. Bom, aí traria aves. Quando fala aves aqui, está falando sobre os seres que habitam nos ares. Tá? Apesar que nem toda ave fica no ar o tempo todo. A galinha, por exemplo, o pinguim, nem do chão sai. Mas o que eu estou falando aqui, que Deus está falando aqui é o seguinte, é que todos os animais de terra que andam na terra e todo animal que voa foi trazido perante Adão. Antes de entrarmos a fundo no ponto que eu quero trazer aqui esta noite, a partir deste texto, nós temos e devemos que ser literais ao abordarmos a Bíblia. Tá? Nós somos, e bem que somos, devemos ser literais ao ler a Bíblia. Só não quando fere a lógica ou quando uma leitura literal fere a inteligência. Eu vou dar um exemplo. Jesus falou, eu sou a porta. Bom, obviamente Jesus não é literalmente uma porta em que você entra. Ali está usando uma figura para dizer que ele é a entrada para alguma coisa. Jesus falou, eu sou o caminho. Mais uma vez, Jesus não é uma coisa que você anda em cima dele. Não é um caminho que você anda com uma carroça, com um cavalo, com um carro, a pé. Não, ele é o caminho, ilustrando, obviamente, que ele é a forma de se chegar a algum lugar. Jesus falou, eu sou o pão da vida. Obviamente, ele não é um pedaço de pão, um pãozinho francês, um brioche, um croissant. Não, ali está falando sobre ele é o alimento, ele traz alimento espiritual. Então, a não ser que uma leitura rigorosamente literal da Bíblia seja algo que contraria a lógica ou a inteligência, o sentido, então aí sim se trata de fazer uma leitura simbólica ou ilustrativa. Tá? Aqui não é o caso. Não há nada simbólico ou ilustrativo do que estamos vendo aqui. Tá? Ou seja, quando a gente lê a Bíblia, quando pode ser literal, quando é possível ser literal, então é literal. Quando não pode, então não é.
Temos que ter muito cuidado com isso, para a gente não alegorizar muita coisa. E quando eu falo possível, é o possível para Deus. Tá? Jesus transformou alguns poucos peixes, alguns poucos pães, insuficientemente o bastante para alimentar a multidão. Isso não é possível. Para Deus é possível, gente. Aquilo não é ilustrativo, aquilo foi real. Porque para Deus isso é fichinha. Tá? Quando Jesus andou nas águas, ninguém anda na água, aquilo foi ilustrativo. Não, aquilo foi literal, porque Jesus pode andar nas águas. Tá? Então, Pedro andou nas águas, quanto mais Jesus. Então, quando pode ser literal, literal. E nós temos que tomar esses versículos aqui literalmente. Tá? E aqui está dizendo, literalmente, que Adão foi chamado para nomear todos. É bem claro aqui. Tudo que ele nomeou. Ele foi chamado para nomear todos os animais da terra e todos os animais que voam. Alguém sabe quantos animais existem? Eu falo, não unidades de animais, mas quantos tipos de animais que existem? Para você ter uma ideia, eu estou falando aqui de espécies, eu não estou nem falando de animais, mas espécies. E cada espécie tem inúmeros exemplos. Vou dar um exemplo. Se você falar sobre a espécie canina, tem cachorro, tem lobo, tem coiote, tem raposa. Ou seja, dentro da espécie canina existem vários animais. Então, vou só citar aqui para ilustrar quantas espécies que tem, por exemplo, de répteis. Só de répteis são mais de 6.000 espécies. E cada espécie tem vários exemplares. De aves são mais de 9.000 espécies. Por exemplo, você fala, galinha, mas tem um monte de tipo de galinha. Tem galinha assada, guisada, molho pardo, churrascado, não estou falando não. Mamíferos são 15.000 espécies. Só de mamíferos, gente. Por exemplo, equino, tem cavalo, tem burro, jumento, tem zebra, tem antílope, um monte de animais que cai dentro de uma espécie, e são 15.000 espécies. Insetos, então, se a gente considerar insetos, são mais de 1 milhão de espécies. E dizem os entendidos cientistas no assunto que existe no mínimo mais 1 milhão de espécies que a gente nem descobriu, identificou ainda. Pois aqui está dizendo que Adão nomeou todas. Ele teve a oportunidade de examinar, observar e dar um nome a cada espécie. E cada animal dentro de cada espécie. Então Adão, você tem que entender, ele tinha uma inteligência e conhecimento e uma habilidade para fazer esse exame das criaturas e lhes dar um nome apropriado. Ele não falou, chama esse de A, B, C, 1, 2, 3. Não, ele deu nome, gente. Sabe, eu estou observando aqui a Michelle e o Manuel relutando do que chamar o número 2. Babuquinho estamos em Babuquinho, minha gente. Babuquinho. Não sei se eu choro, se eu rio, mas então, entenda. Gente, agora você imagina, você tem que nomear centenas de milhares de criaturas. Então, era muito mais fácil. 1, 2, 3, pronto, chama tudo por número. Hoje está demais. Os números 3 hoje estão picando que só, né? Mosquito. Ele teve que bolar, examinar e aparecer com o nome para todas as criaturas que Deus trouxe perante ele. Aí eu pergunto, de onde que Adão tirou tal habilidade, conhecimento e inteligência? Olha outro exemplo aqui, vamos ainda em Gênesis 2, no versículo seguinte, a gente leu o 19 e o 20, vamos ler o 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Agora veja bem, só para voltar um pouquinho, o final do versículo 20, depois que Adão nomeou todo mundo, né, toda a bicharada toda, no bom sentido, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Aí no versículo 21 ele fez Adão dormir e ele formou Eva, que era para ser a ajudadora idônea dele. Então é aí que a gente pega o fio da meada, mas de todo modo. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. Versículo 23. E disse Adão, esta é agora,
E disse Adão, ele disse a Adão, não foi Deus que falou para Adão, foi Adão que disse para Deus. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Sim, pastor, e daí? Vamos ler direitinho. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Ou seja, Adão estava lá dele, cansado de nomear os bichos tudinho, e bateu um sono pesado que ele dormiu. Quando ele acordou, Deus falou, isso daí é Eva. Pronto. Isso é a perspectiva de Adão. Ele tirou um cochilo, quando acordou, estava lá a mulher mais linda do mundo. Aliás, a única mulher do mundo. Diga uma coisa, ele falou, o que foi que Adão disse aqui no versículo 23? Essa é agora o osso dos meus ossos. E diz ainda, e carne da minha carne. Será que os pontos que Deus deu estavam doendo ainda? A Bíblia fala que ele tirou e cerrou, fechou. Algo me diz que Deus não chamou uma enfermeira, um médico para estar suturando aquilo ali, agora tome esse antibiótico, descanse, viu? Não faça força durante 2 semanas. E Deus fez assim, ó, fechou, não tinha dor, não tinha nada, não tinha ponto. Alguém me diga, como é que Adão sabia? É muito interessante saber isso, porque ele sabia exatamente quem era Eva. Ele sabia de onde ela veio e sabia de como ela veio. E também lhe deu um nome apropriado. Olha comigo em Gênesis 3, capítulo seguinte, e no versículo 20. Gênesis 3, 20 fala assim, e chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Veja só, não só ele sabia quem ela era mulher, sabia como chegou lá, o modo que chegou, ele falou, posteriormente, deu o nome de Eva. Por quê? Porque você vai ser a mãe de todo mundo. Todos nós aqui, nós somos descendentes de Eva. É uma coisa, Adão sabia, havia nascido alguém. Adão tinha visto, ele conhecia o processo de procriação, de parto, gravidez. Não, aquele, sabe, quanto tempo ele foi criado? Imagina que demorou um tempinho, passar todos os animais, ele dá nome para tudinho, mas de todo modo, isso é no início da criação. Não tinha nascido nada. O que tinha, Deus criou. Mas ele sabia sobre mãe, sobre pai, que vai ser a mãe, sabia sobre procriação, sabia. E é muito interessante quando ele fala aqui, que Eva veio da carne e do osso dele. Ou seja, ele está dizendo, vem do mesmo DNA. Porque Deus formou Adão de onde? Do pó da terra. Eva não foi formada do pó da terra. Eva foi formada da costela de Adão. Eva não foi formada da terra. Nós homens, nós somos barro. Nada mais do que barro. Já a mulher, ela foi tirada do homem que foi feito de barro. Você pode até dizer o seguinte, que aqui foi a primeira vez que houve quase que uma clonagem. Sabe quando você faz uma clonagem? Você pega o DNA de uma coisa, de um animal, seja o que for, e você então replica aquilo e você faz um clone. Só que o clone sai exatamente, o clone aqui sai diferente, porque foi um ser humano que saiu, mas foi uma mulher, não foi um homem. Foi um ser completamente diferente. Muita coisa em comum, obviamente, por ser um ser humano. Mas existem muito mais coisas que diferenciam um homem de uma mulher do que simplesmente o gênero dele, homem, mulher. Não, tem muito mais coisas psicologicamente, fisiologicamente. Adão estava ligado e a par e sabia de tudo isso. Aí eu pergunto, de onde foi que Adão foi buscar, ou conheceu, aprendeu, teve todo esse conhecimento? Sabe quem foi? Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo é responsável por nos dar conhecimento. E foi o Espírito Santo que deu conhecimento para Adão. Todo conhecimento
vem de Deus. Abra suas Bíblias para Provérbios 2, versículo 6. Provérbios 2, versículo 6. Vamos mais uma vez fazer uma leitura literal, claro, precisamos fazer isso. Provérbios 2, versículo 6, diz o seguinte: porque o Senhor dá, veja bem, aqui está dizendo que o Senhor dá o quê? A sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Então, de onde vem o conhecimento, entendimento e sabedoria? De Deus. Todo entendimento, toda sabedoria, todo conhecimento que existe na terra, foi Deus que deu. Agora, é interessante notar nesse pequeno versículo 6 de Provérbios 2, que ele faz uma distinção entre 3 aspectos, que são, número 1, ele fala sobre sabedoria, ele fala sobre entendimento, ele fala sobre conhecimento. Não é por acaso que isso é feito. Existe uma distinção entre cada uma dessas coisas. Ah, pastor, eu pensei que fosse a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Primeiramente, sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é você saber o que Deus quer que você faça, ou você saber o que Deus faria no seu lugar. É você saber como proceder corretamente em uma determinada situação. Isso é sabedoria. Entendimento é diferente. Entendimento é você colocar em prática a sabedoria. Você não pode ter entendimento sem sabedoria, mas você pode ter sabedoria e não ter entendimento. Quer um exemplo? Salomão. Salomão foi o homem mais sábio do mundo, mas lhe faltou muito entendimento, tanto que ele acabou arruinando o reino. Ele elevou o reino a um ápice glorioso e depois desmoronou. Ele tinha sabedoria, mas por boa parte da sua vida ele não usou muito entendimento. Ele casou com mulheres estranhas que Deus havia dito para não fazer. Ou seja, ele sabia que não deveria fazer, mas falou, não, eu vou fazer isso. Dizem os estudiosos que é para fazer aliança com os povos aqui ao redor. Grande coisa, tá? O seu entendimento, Salomão, está errado, porque Deus falou, não faça isso. Ele tinha sabedoria, mas não teve entendimento, foi e fez do jeito dele. É assim que muito crente é. Sabe, mas não faz. Tem sabedoria, mas não tem entendimento. Entendimento é você colocar sabedoria na prática. Entendimento é você fazer o que você sabe que é certo. Sabedoria é uma coisa, entendimento é outra. Sim, pastor, e conhecimento? Conhecimento é justamente isso. É você ter conhecimento, você conhecer, você saber de fatos. Na realidade, você não pode ter sabedoria sem ter conhecimento. Mas conhecimento, no sentido puro, não quer dizer apenas coisas ligadas à Bíblia, ou a Deus, ou à sabedoria, mas é conhecimento de forma geral. E aqui está dizendo que todo conhecimento vem de Deus. Não só apenas conhecimento bíblico, espiritual, mas todo conhecimento, seja ele científico, médico, mecânico, de engenharia, astrologia, física, o que seja, todo conhecimento que o homem tem, foi Deus que revelou para o homem. Sabe, o homem não inventou nada. Foi Deus que revelou coisas para ele. E aos poucos dessa revelação, o homem foi juntando. Vou dar um exemplo, uma bicicleta. Uma simples bicicleta, são tantas revelações de mecânica, de física, e uma simples bicicleta, um carro, um automóvel, então, um avião, então nem se fala. Vamos dizer uma coisa, um avião, toneladas de aço, sai voando. Como é que é possível isso? Pois é a lei da aerodinâmica. É a lei física das planícies e dos planos e dos convexos e a pressão do ar. Agora, uma coisa, foi o homem que inventou essa lei? Gente, essa lei sempre existiu desde antes da fundação do mundo. Sempre existiu. Agora, o homem não sabia. E o homem não conhecia. E o homem não tinha um entendimento para aplicar esse conhecimento. Mas sempre existiu, sabe? Não há nada novo debaixo do sol. Essas leis todas aí, do laser, da arma de fogo, todos esses conhecimentos sempre existiram, tiveram aí, ó, desde sempre. Só que Deus não havia revelado ao homem. Então, uma das tarefas do Espírito Santo é restaurar conhecimento. E ele aqui está restaurando o conhecimento de Adão, que Adão aqui está
sabendo fazer todas essas coisas, sabendo discernir e entender sobre coisas que nós não entendemos. Mas a verdade é que todo conhecimento humano vem de Deus. Então, quando você vai, por exemplo, no médico, e ele sabe o que está fazendo, muitos não sabem, mas ele sabe o que está fazendo, e ele faz um diagnóstico correto, e ele passa um tratamento correto, e você tem a cura, aquela cura é tanto de Deus, quanto se fosse curado através de uma oração, através de uma cura divina. Sabe por quê? Ambos vieram de quem? De Deus. Muito crente que acha errado buscar um médico. Não, gente, busque primeiro Deus, ore, mas olhe para o médico. Agora escolha o médico bem, vê lá o que ele vai fazer. Mas é um milagre divino de todo modo, gente. Não deixe de ser, porque em ambos os casos teve intervenção divina, porque o homem não ia descobrir aquilo se Deus não houvesse revelado para ele aquele conhecimento. Abra suas Bíblias para o versículo 14 de 1 Coríntios, capítulo 2, do Novo Testamento. Nós vimos aqui a restauração do conhecimento de Adão. Vamos ver agora a restauração do conhecimento do novo homem. Adão, o primeiro homem, teve seu conhecimento restaurado, acrescido, desenvolvido, o Espírito Santo iluminou, guiou. Mas o novo homem, me refiro àquele homem ou mulher que nasceu de novo, que recebeu Cristo, que foi regenerado pelo poder do Espírito Santo. 1 Coríntios 2,14 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então aqui, o apóstolo Paulo, inspirado pelo próprio Espírito Santo, está dizendo, olha, o homem natural, ou seja, o homem que não é salvo, o homem natural é o homem que não teve a regeneração espiritual, é o homem que não teve o seu espírito vivificado, e se ele não tem o espírito vivificado, ele não tem como compreender plenamente as coisas do Espírito. Por isso que fala, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Espírito com E maiúsculo, indicando que está falando sobre o Espírito Santo. Então, na salvação, no momento da salvação, existe uma renovação e existe uma transferência, digamos assim, de conhecimento. Algo que o homem natural não tem. O homem natural, o homem perdido, não tem como entender, porque nunca teve essa transferência ou adição de conhecimento que ocorre na salvação. Eu já ouvi muitas pessoas dizer a seguinte frase: pastor, eu já li a Bíblia, eu leio a Bíblia, mas eu não consigo entender a Bíblia. Geralmente eu ouço isso de pessoas que não receberam a Cristo. A solução é simples. É você ser regenerado. Mas é muito comum ouvir essa frase de pessoas que não são salvas. Por quê, pastor? Por esse motivo, o homem natural, o homem sem nascer de novo, ele não tem como entender as coisas do Espírito. E esse livro aqui é um livro que foi inspirado e preservado e foi trazido pelo Espírito Santo. É um livro totalmente espiritual, que trata de assuntos espirituais, para problemas espirituais, para pessoas espirituais. Foi usado por homens espirituais. Então, se você não tem o Espírito Santo de Deus, você não tem como entender. Mas vai muito mais além disso. Alguém pode ser um gênio na matemática, ou na física, ou na mecânica, ou pode ter um PhD em Deus sabe lá o quê. Pode ter um QI de 250, igual eu. Mas sabe uma coisa? Se a pessoa não tem o Espírito Santo, ele pode ler esse livro de trás para frente, decorar, mas não vai entender. Não como deve. Ele não vai compreender isso como sendo a palavra de Deus. Não vai. Não vai. Sabe de onde surgem as falsas religiões no mundo? Pessoas perdidas que abordam este livro sem ter o Espírito e começam a gerar ideias no seu próprio entendimento. Já foi dito que a Bíblia ela é a mãe de toda heresia. Por esse motivo. Toda seita que você vê
Tudo falsa religião que você vê, muitas citam a Bíblia, outras não. Mas em cada caso, se for uma seita pseudo-cristã ou uma seita que não faz referência à Bíblia, nada mais é do que homens sem o Espírito Santo que não entendem, não discernem as coisas do Espírito. Entenda, as coisas do Espírito não é só então somente a Bíblia. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo diz, mas Deus nos diz através do apóstolo Paulo, que as coisas de Deus, os atributos de Deus são claramente visíveis e compreensíveis pela criação que você vê. Então, você vê que o homem não tem revelação apenas da palavra de Deus, mas da criação. E muitas vezes o homem vê a criação sem entendimento e ele começa a adorar a criatura mais do que o Criador, como está lá em Romanos. Por quê? Lhe falta discernimento espiritual, porque o Espírito Santo não está lhe dando conhecimento ou discernimento. Aí o homem vai e cria todo o sistema de religião furado, diabólico, maléfico. Tudo começa com o quê? Falta de entendimento e discernimento espiritual. Essa transformação que nós tanto precisamos, ela começa justamente com essa renovação do Espírito, Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso quê? Entendimento. Essa palavra entendimento aqui está se referindo à mente, à lógica. Esse entendimento aqui, essa palavra aqui, ela não é traduzida como aplicação da sabedoria. A gente leu lá em Salmos, era hebraico, aqui o Novo Testamento vem do grego, aqui é outra palavra, a palavra que está falando sobre mente, sobre lógica, sobre raciocínio. A não ser que o Espírito Santo renove o seu raciocínio, a não ser que o Espírito Santo transforme o seu raciocínio, o seu modo de pensar, o seu conhecimento, você não vai conhecer o que é o bom, perfeito e agradável, a vontade de Deus para a sua vida. Sim, pastor, como é que o Espírito Santo faz isso? Está dizendo aqui, acabei de ler. Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo. Se nós ficarmos conformados com este mundo, o Espírito Santo não transforma, não adiciona, não acrescenta conhecimento e discernimento na nossa mente. E nós não conhecemos o que Deus quer para a sua vida. Ou a gente se conforma com o mundo, ou não. Mas se a gente se conforma com o mundo, tem a forma do mundo, parece com o mundo, soa como o mundo, anda como o mundo, faz tudo igual ao mundo, o Espírito Santo fala, não transformo nada aqui. O seu entendimento vai ficar, qual oposto transformado? Destransformado. Vai ficar do jeito que estava e você não vai conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque vocês estão se conformando com o mundo, e aqui está dizendo, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. E quem faz essa renovação? O Espírito Santo. Então as coisas, você quer conhecer o que Deus tem de bom e melhor para você? Então não seja como o mundo, não se conforme com o mundo, não aparente com o mundo, não cheire com o mundo, não faça com o mundo, seja diferente do mundo. O Espírito Santo vai transformar e renovar e acrescentar conhecimento. E a sua mente será transformada. Ou faz o seguinte, fique com as migalhas do mundo e perca a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Eu escolhi não me conformar com o mundo e ter o meu conhecimento transformado para eu saber qual é a boa, perfeita e agradável. Gente, e é agradável. Vontade de Deus para a minha vida. E qualquer um pode fazer isso, gente. Mas a receita está aqui. É Deus, através do Espírito Santo, que faz essa renovação. Olha para Colossenses 3:10. Que diz, e vos vestistes de novo. Esse vos vestistes de novo está falando sobre a salvação, sobre o novo homem, sobre a salvação. E vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Veja bem, renova o quê? O conhecimento. Mais uma vez, é a obra do Espírito Santo na salvação para renovar o nosso conhecimento. Isso aqui é quando alguém que é salvo, ao ser salvo,
passa a reconhecer certas coisas, quase que de modo automático e instintivo. E é isso que eu quero que você preste bem atenção. Uma pessoa salva, ao ser salva, e o Espírito vem e ele acrescenta e renova conhecimento na mente daquela criatura, que é uma nova criatura. Ela vai começar a ter um discernimento que ela não tinha antes. Ela vai começar a entender que certas coisas são erradas. E não foi porque veio num culto e o pastor pregou, não foi porque veio e me mostrou na Bíblia. Não. Alguém sentou e ensinou Adão. Oh, isso aqui é um quadrúpede, isso aqui é um inseto. Ele sabia. Gente, quando alguém é salvo, ele passa a saber e ter certas posições que são instintivas de uma nova criatura que teve sua mente, entendimento renovado, conhecimento acrescentado. Um exemplo pessoal meu, quando eu fui salvo, eu não sei dizer exatamente assim, quando, tempo depois, durante o quê, mas eu sei uma coisa, faz tempo, mas a minha posição sobre muitas coisas mudaram, assim, ó. E eu nem sei explicar por que mudaram. Coisas que eu acreditava, coisas que eu segurava, coisas que eu tinha como sendo a verdade. Eu não vou dizer que foi de uma hora para outra, eu realmente não lembro, mas não foram anos e nem meses, gente, foi coisa de dias. Acho que não foram nem semanas. E eu me surpreendi, eu falei, nossa, eu não creio mais. Eu cria nessa balela? Eu subscrevi esse monte de blá, blá, blá. Como que eu... Mudou, muita coisa mudou. Vou dar um exemplo aqui. Exemplo perigoso no mundo que vivemos, mas... Questão de dízimo. Gente, eu não fui salvo, não era salvo uma semana. Eu já estava com que mais de dízimo. Aí eu fui para o pastor Júlio. O pastor Júlio botou os olhos em cima de mim e falou: quem foi que está falando isso para você? Eu falei: ninguém. Ele pensava que alguém tinha chegado para mim, algum obreiro de uma dessas igrejas, e já foi. Ninguém veio para mim, simplesmente. Eu acho que eu li na Bíblia alguma coisa a respeito de dízimos e ofertas, uma coisa assim, mas pronto, eu li dias depois de ser salvo, e eu já... Vamos lá, 10%, paga a carteira, vamos lá, 10%, agora, dizimar. Não, sabe, tem essa reluta de, que tem que ver, calcular quantos centavos, deixa eu ver aqui. Pelo amor de Deus, gente, que é isso? Não tive essa confusão toda, gente. As minhas posições, ideologias políticas mudaram 180 graus. Gente, quando alguém nasce de novo, existe uma transferência. Quando você é salvo, tanta coisa acontece que você nem faz nem ideia que acontece. Tu recebe dons espirituais que não vai saber até usá-los. Você é colocado na família de Deus. Você é imbuído com uma nova mente. Novo conhecimento. Acontece, tudo isso acontece. Eu percebi logo muitas coisas erradas que eu achava, pensava. Sem ninguém precisar vir, bater na minha cabeça, pegar mensagem, não tive que orar, jejuar, pensar. Não, é errado, parou. É pecado? Lixo. Pois é. Por isso que eu me preocupo muito quando alguém que se identifica como crente, eu não estou dizendo se é ou se não é, estou falando que se identifica como crente, então se identifica, eu vou junto. Está dizendo que é, então é, tudo bem. Mas alguém que se identifica como crente, como cristão, e não consegue entender as coisas mais simples. Eu entendo que tem coisa que nem eu entendo da Bíblia.
Tá? Não estou dizendo que você, quando é salvo, você se torna um conhecedor de todas as verdades do universo. Não é isso. Mas existem certas verdades básicas, que, sabe, óbvias, que não tem o que discutir. Por exemplo, aborto é errado, gente. Ai, mas meu corpo, minhas regras. Aquilo não é teu corpo, ô criatura idiota. Aquilo é um outro corpo. Posso chamar de imbecil? Isso é uma imbecilidade. Falar que meu corpo está ali dentro do teu corpo. É um outro corpo que você gerou. É errado. Sabe? Roubar é errado, mentir é errado, enganar é errado. São coisas básicas. E quando eu vejo pessoas que não entendem o básico, ou muitas vezes que não entendem o básico da Bíblia. Você explica, eu não entendi. Eu não entendi. A pessoa não entende. Você ensina, a pessoa aprende, daqui a 2 minutos, está na estaca zero. Entrou por aqui, sai por ali. Sabe o que pode ser isso? Que ele deu lá em Coríntios. O homem natural não compreende, não discerne, não se liga nas coisas do Espírito de Deus, porque são espiritualmente discernidas. Às vezes o problema é esse. A pessoa está atolada naquela situação porque nunca nasceu de novo. Agora, até inventarem o crentômetro. O crentômetro, sabe o que é? É uma maquininha, uma arca assim, de metal, que você passa. Ao passar, se acender uma luzinha vermelha e soar assim, você não é crente. Tá? Se passar e acender uma luzinha verde e fizer, é porque você é crente. Tá? Até inventarem o crentômetro. Só sei de uma coisa, Jesus falou, naquele dia muitos virão no meu nome dizendo, Senhor, Senhor, Senhor. E eu direi, apartai-vos de mim, não vos conheço. Vai ter muita gente enganada, porque brincou de crente, brincou de igreja, brincou de ser cristão, brincou de servir a Deus. Mas mestre, nós fizemos isso e aquilo no seu nome. E eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim, não vos conheço. Aquilo não é uma parábola, é uma profecia. Ele falou, e naquele dia isso vai acontecer. Eu só espero que você não esteja ouvindo essas palavras, apartai-vos de mim. Porque vai ter gente que vai ouvir, vai achar que é salvo. Senhor, Senhor! Pois é. O conhecimento do novo homem é renovado. Deus renova o conhecimento, Ele acrescenta entendimento. Mas a pessoa não consegue discernir os mais básicos conceitos do que é certo e errado, do que é pecado. Em cima disso vem também a convicção que o pecado deve trazer com uma mente renovada. Sabe, se na sua mente algo é acusado como pecado e aquilo não te acusa, então você não está entendendo a seriedade da coisa. É como muitas pessoas aqui, evangelizadores, vocês vão entender o que eu estou falando. Você para conversar com alguém, você explica direitinho. O evangelho é assim, assim, assado. Se você morrer hoje sem Cristo, você vai para o inferno e você é um pecador. Sou um pecador. Se você morrer hoje, se eu morrer hoje, eu vou para o inferno. Você gostaria de aceitar Jesus? Não. Não, porque eu preciso primeiro... Calma, você não está entendendo. Não, eu estou entendendo. Não, você não está entendendo. Se você realmente entendesse, você não dizia, agora não. Não entendem. Mateus capítulo 10, rapidinho. Mateus capítulo 10, último ponto desta noite, nós vimos renovação do conhecimento de Adão, a renovação do conhecimento do novo homem, e também tem a renovação, o acréscimo do conhecimento dos obreiros. Mateus 10, 19. Jesus falando, mas quando vos entregares, não vos dê cuidado como ou com o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas quem? Mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós, dentro, esse em quer dizer dentro, ele fala em vós.
Na hora certa, na hora H, o Espírito Santo que está em nós, por isso que tem que ser salvo, gente. Porque se não for salvo, ele não está em nós. Mas se você for salvo, ele está em nós. Na hora H, na hora de precisar, o Espírito Santo vai chegar lá e vai acrescentar aquele conhecimento, aquele entendimento, e você vai dar uma resposta que você mesmo vai ficar: uau, eu falei isso? Do dia que eu tive isso? Eu sei que já aconteceu com várias pessoas aqui evangelizando por aí, que já me relataram isso. Comigo já aconteceu muitas vezes. Alguém faz uma pergunta que eu, eita, e agora? Aí de repente, pum, vem a resposta. De onde? Do Espírito Santo. Agora entenda uma coisa. Isso aqui não é desculpa para preguiça. Não é desculpa para você não aprender. Salmo 119, eu esqueço o versículo agora, fala: a tua palavra, ó Deus, eu escondi no meu coração para não pecar contra ti. Então nós temos que esconder a palavra de Deus no coração. Como é que você esconde? Você lê. Você lê, você medita, você mastiga. Você lê, você medita, você bate no microfone. Você faz tudo isso para quê? Para esconder a palavra de Deus no seu coração. Para quê? Para na hora certa, como Jesus falou, o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o tesouro. Mas tem que botar lá dentro primeiro. Então isso aqui não é desculpa para preguiça, gente. Não é desculpa para não estudar, não ler a Bíblia, não meditar, não conhecer, não aprender as coisas de Deus. Não. Agora, também não é para ter medo. Se muita gente não gosta de evangelizar, ou muita gente tem receios aí para evangelizar, eles vão dizer: mas pastor, isso é fazer uma pergunta que eu não sei responder. Bom, pior das hipóteses, você fala o que eu diria: eu não sei responder essa pergunta. Entende? Sabe? Seja sincero, eu não sei responder a pergunta. E volta para o assunto. E tem mais, muitas vezes a pessoa faz uma pergunta dessas, eu sei a resposta, mas eu não respondo. Eu falo, depois eu falo sobre isso. Vamos voltar para o Evangelho? E muitas vezes a pessoa quer distrair. Lembra a mulher no poço? Jesus está pegando o Evangelho para ela. Vai perguntar: esse poço aqui, quem cavou foi os samaritanos e o Abraão e não sei o quê. Jesus falou, ele usou a pergunta e fez: eu tenho água viva, que você bebe da água que eu tenho para dar, você não vai ter mais sede. A mulher queria o quê? Ela queria desviar, ela queria fugir do assunto. Sabe? Então, não tenha medo. Se for evangelizar, não tenha medo. Você está lá para falar do Evangelho, não para ficar discutindo se Adão tinha umbigo, qual era o dedo da estátua de Nabucodonosor. Você não está lá para isso. Quem nasceu primeiro, o ovo, a galinha. Você não está lá para isso, gente. Você está lá para pregar o Evangelho. O simples Evangelho, mais nada. Mas aqui Jesus está falando em Mateus 10, 19, não é sobre pregar o Evangelho. E ele disse aqui assim, quando vos entregares, não se dê cuidado, porque é vez de falar, porque naquela mesma hora você será ministrado. Interessante, é um ministério. Será ministrado que é vez de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito Santo do vosso Pai que fala em vós. Ou seja, ele vai falar. Ele vai dar resposta. Não precisa temer falar de Jesus só porque você não sabe de tudo, porque ninguém sabe de tudo. Nem eu. Mas sabe quem sabe de tudo? O Espírito Santo de Deus sabe de tudo. E ele está em vós. Se você for salvo, ele está em vós. E ele pode falar em vós. Agora o segredo para isso aqui é você não extinguir e não apagar, entristecer o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo no qual sois selados. Efésios 4:20, se não me engano. Quando a gente entristece o Espírito Santo, quando a gente extingue o Espírito Santo, por não agradá-lo, por ofendê-lo, sabe o que acontece? Ele fica quieto. Ele não fala. Ele não fala em voz. Então não conte com o Espírito Santo se você está ofendendo, se você está entristecendo, desagradando. Não conte com ele falar. Essas pessoas aqui não. Essas pessoas em Mateus 10, 19, elas foram trazidas perante o magistério para prestar conta e dar testemunho da posição junto a Deus. Ou seja, o Espírito Santo não estava triste aqui não, nem extinguido. O que eles estavam fazendo
algo para Deus e sendo perseguido por fazer algo para Deus. E Jesus falou, não esquenta. Não se preocupe com o que você vai falar, porque o Espírito Santo que está em vós, nessas horas, ele vai falar em voz o que você tem que responder. E vai ser uma resposta que você não vai saber de onde veio, mas vai calar a boca de todo mundo. Mas quem extingue e entristece o Espírito Santo, perde. Perde isso. Perde esse recurso tão importante. A Bíblia fala lá em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse procura quer dizer, corra atrás, se esforce, faça algo a respeito. Cuide. Então não é para você ficar, eu não vou ler a Bíblia, não vou me preparar, não vou me educar, não vou nada. Se Deus quiser, na hora Ele me dá o que falar, senão eu fico quieto. Não, essa não é a atitude. Isso entristece o Espírito Santo. Agora, quando você estuda, você busca agradar o Espírito Santo, e você se vê numa situação que você está, aí Ele lá dentro vai falar em voz, e você vai saber a resposta certa para dar. Atos 4, versículo 13, diz assim, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, isso aqui, Pedro e João foram levados perante os fariseus, porque eles estavam fazendo a obra. Tá? Então eles os fariseus, eles vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras, ou seja, sem estudo, eram pescadores, não eram doutores da lei, mas estavam dando cada resposta, que deixava os doutores ali assim, está dizendo aqui, eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se. Ficou todo mundo queixo caído com as respostas que dois ignorantes semi-analfabetos na mente deles. Como é que eles sabem dizer isso? E reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Tinham estado. Diga uma coisa, onde estava Jesus nesse exato momento? Ele tinha voltado para o céu já. Jesus não estava lá, mas sabe quem estava lá? O Espírito Santo estava lá. O Espírito Santo estava lá e eles estavam dando cada resposta, cada explicação. E não eram estudiosos, teólogos, doutores, fariseus, não eram nada. Eram simplesmente dois pescadores, indoutos, sem letras. Como é que eles sabem disso? O Espírito Santo. É que Jesus falou lá em Mateus 10, 19, só que ali em Mateus 10, 19 o contexto era outro, não quero entrar nisso agora, mas o princípio vale. Ele falou, não se preocupe com o que tem que dizer, porque naquela hora o Espírito Santo que está em vós vai dar a resposta dentro de vocês. Mateus 11, 25 mostra como o Espírito Santo revela conhecimento. Naquele tempo, respondendo Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Deus escondeu certas coisas dos entendidos, mas aos pequeninos, referindo aos novos na fé, Ele revelou. Através de quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele renova o conhecimento, Ele acrescenta o conhecimento, como fez com Adão, como faz com o novo homem e especificamente como faz com os obreiros. E essa obra de renovar o conhecimento específico é algo pessoal que o Espírito Santo faz. E por isso que devemos nunca jamais entristecê-lo ou extingui-lo, porque então nós abrimos mão disso. E a gente perdemos oportunidades de sermos usados por Deus. E pode ser que perdemos a oportunidade de salvar nossas próprias peles. Com a resposta correta. Isso vale para conhecimento, para uma inteligência espiritual. Já para pensar o que quer dizer a palavra inteligência. Eu já expliquei isso aqui antes. Inteligência, se você cortar e ver a etimologia da palavra, inter é de entre. Ligência vem de legível, de ler.
Inteligência, literalmente, é você ler entre as linhas e entender o que está acontecendo. Desses contratos, é bom mandar um advogado ler. Por quê? Porque tem muita coisa nas entrelinhas ali que, se você não ter cuidado, você vai assinar e vai se arrepender depois. Inteligência é a habilidade de você olhar para uma situação e você entender não só o que está à frente, mas entre as linhas, para a real situação. O que realmente está acontecendo, o que realmente estão dizendo. Isso é inteligência, é interler, é ler entre as linhas, ou entre o que está acontecendo e o que realmente está acontecendo. Não só pegar a visão óbvia, mas você lê através e por detrás, e ter conhecimento profundo do que está acontecendo. Isso é inteligência. O oposto, o burro não, o burro olha e é aquilo, e toma uma decisão rápida, impensada, sem inteligência. Ele não pensou adiante. Ele não raciocinou, não mediu a consequência, não levou a coisa adiante. Simplesmente, ele não gosta, não quero. Simplesmente. E não pensou, não raciocinou, não mastigou, não viu o que está por detrás, não viu a consequência que aquilo pode trazer. Simplesmente tomou aquela decisão. Eu não gosto. Eu não quero. E não viu o que realmente está em jogo na questão. E me perdoe por trazer o cenário político brasileiro. Tem muito crente fazendo isso. Porque ele é machista. Porque ele... Só estou enxergando isso. Desculpa trazer a coisa, mas, francamente, eu não estou falando com pessoas aqui, eu estou falando com o mundo afora. Como isso? Essa semana eu ouvi cada coisa. Alguém me dizendo, por exemplo, que o Jair Bolsonaro era o anticristo. Isso porque eu ouvi de um pastor que disse que... Gente, o anticristo só vai ser revelado depois do arrebatamento. Se você estiver aqui quando o anticristo for revelado, boa sorte. Eu não vou estar aqui. O anticristo vai ser ferido com uma espada, porque ele foi ferido com uma espada, então ele é o anticristo. Só que ele vai morrer. A Bíblia fala que ele vai morrer. Que eu saiba, ele não morreu. E outra coisa, depois de morto, o anticristo, e vai ser depois de 3 anos e meio como governador do mundo. E depois de ser morto por uma espada, ele vai ressuscitar encarnado por Satanás em pessoa. Diga uma coisa, não precisa ter muita inteligência para ver que isso não é uma forma inteligente de você entender o que está acontecendo. Ficar reagindo simplesmente porque disseram isso, disseram aquilo. Pense um pouquinho o que está acontecendo na nação. Pense um pouquinho o que está acontecendo com o país. Como eu disse no começo, estamos vivendo um momento crucial, gente. Agora a coisa ou vai ou a coisa racha de vez. Mano. Sabe, a coisa fica preta, fica complicada. Eu faço minhas malas e vou embora. Eu falei com um amigo meu, isso brinca, eu estou brincando, não vou fazer isso, mas falei com um amigo meu, eu falei para ele, já estou fazendo minhas malas. Ali ele falou sério, ele falou, você pode fazer isso, você tem um lugar que você pode ir. Eu falei, e eu? E nós aqui? Pois é. Sabe, gente, eu não tenho plano nenhum, já falei para você, por mim eu vou morrer no Brasil, eu não vou me enterrar lá no meu quintal, já tem um lugarzinho separado lá, marcado para mim, reservado, eu não tenho plano nenhum de sair do Brasil. Agora, digo uma coisa, se for para me prender, eu não quero ter o ministério na cadeia, Deus não me chamou para isso, eu vou servir Deus em outro canto, onde tem liberdade. Entendeu? Perguntaram isso para um grande pastor também nos Estados Unidos. Pastor, se proibir o evangelho nos Estados Unidos, o que você vai fazer? Você vai para a cadeia? Ele falou, eu para a cadeia? Eu não. Eu vou para o lugar onde quero ver o evangelho. Tem um mundo todo por aí. Não. Fazer o que na cadeia? Paulo foi preso. Paulo foi preso porque ele foi teimoso. Paulo foi preso porque Paulo foi teimoso. Pedro ficou preso, um anjo foi lá soltar ele. Gente, ministério de cadeia é com o irmão Aguinaldo, nosso missionário. Sério. Sabe? Jeremias ficou preso porque foi injustiçado, mas assim que pode sair, ele caiu fora. Ele veio aqui. Sabe? Esse pastor falou isso. Eu vou ficar preso para quê? Para ministrar para os presos? Não,
tem o mundo inteiro. Não, nada contra preso, tá? Tem que ministrar. Tanto que a gente apoia nosso missionário, pastor Aguinaldo, com Rocha Eterna. Ele vai lá e ministra para eles, e prega o evangelho, dá estudo, prega, faz tudo lá dentro. Mas eu não fui chamado para isso, fui chamado para pregar o evangelho, começar igrejas e difundir a verdade de Deus. Então, vou para, sei lá, vou para a Argentina, dizem que é bonzinho a Argentina, vou para os Estados Unidos, vou para, sei lá, não sei. Eu não tenho plano nenhum, gente, só estou dizendo o seguinte, pense, vamos ter inteligência. E domingo, às 17, e vamos orar. Pai amado, Deus querido, abençoe